Olá, estamos novamente com o nosso programa Nosso Centro. Estamos de volta agora para responder às suas dúvidas. Edmar, a primeira pergunta vem de Campinas, a República dos Estados Unidos de Campinas, como dizem, né? Fabiana Machado. Quais os cuidados que o médium que fracassou com seus deveres normalmente tem quando retorna ao plano espiritual? Como é feita a preparação lá no plano espiritual das tarefas mediúnicas? Essa pergunta a resposta dá um livro, viu? Dá Vitor? um livro mesmo. Se você quiser consultar o livro, você pode consultar o livro Os Mensageiros, Isso. pelo Espírito André Luiz, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Ele trata, se não me engano, de 5 casos de médiuns que 4 faliram na sua missão, na sua tarefa mediúnica aqui na Terra, e um foi bem sucedido. Se não me engano é isso. Mas leia o livro que lá tem a informação. Respondendo em breves minutos, quais os cuidados que o médium fracassou com seus deveres tem quando retorna ao plano espiritual? Na verdade, ele é recebido, o problema maior é que aquele que veio com uma tarefa aqui na Terra e não cumpriu com essa tarefa, ele veio com uma tarefa com todos os fatores para que aquilo desse certo. Pensar a família que ele ia reencarnar, o trabalho que ele ia ter, enfim, o lugar, né? Tudo foi pensado para que ele pudesse concluir a sua tarefa com êxito. Sei. E aí ele ignora tudo isso, não é? Então ele chega no plano espiritual, ele poderia ter casado, ele poderia ter tido um bom trabalho, um bom emprego, conviver bem com sua família. Entretanto, ele renega a faculdade mediúnica e acaba tendo problemas nesses outros campos. Sim. E quando ele volta para a pátria espiritual, ele volta muito triste, muito infeliz, porque ele perdeu uma encarnação. E as nossas encarnações aqui, elas são valiosas. Né? São mesmo. Existem mais ou menos 4 a 5 espíritos do lado de lá, para cada um que está encarnado aqui. Né? Então é muito assim, difícil conseguir vaga para uma encarnação, vamos falar assim, né? É que antigamente a gente dizia que eram 6 pessoas esperando do outro lado para cada habitante aqui. Agora são 4. Porque está aumentando a população da Terra. Então, aumentou 7 bilhões. Encarnada, né? Encarnada. Exatamente. Então são 4 vezes agora do outro lado esperando para encarnar, que antigamente eram 6, agora são 4. E depois do complemento, como é feita a preparação? Isso, lá no plano espiritual. A preparação é feito todo o planejamento, igual eu falei no começo, né? É escolhido a família, quem vai ser a mãe, quem vai ser o pai, qual vai ser o trabalho, onde ele vai nascer, tudo pensando nessa tarefa mediúnica. E ele faz o quê? Ele chega aqui, fecha os olhos para a realidade espiritual e vive só no mundo material. É onde ele provoca até a si mesmo alguns desenganos e que lhe causam sofrimento nessa vida. Alguns desvios. E chega lá no outro lado triste, infeliz, fracassado, porque não cumpriu aquilo que ele combinou. Foi ele próprio que pediu. Ele próprio, porque tem gente que fala assim, eu não pedi para nascer. Pediu e implorou, não é? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Então, faça como a Lourdes da Conceição Tavares, de Natal. Envie sua pergunta para tvmundi, nossocentro@tvmundi.com.br. Vou repetir, nossocentro@tvmundi.com.br. Está aí no seu vídeo. Ele diz, pergunta o seguinte, a Lourdes da Conceição. Tenho um parente que tem entrado em crises de depressão. Chora, vomita, mesmo nos momentos em que está feliz. Será que é espiritual? Ai, barbaridade, hein, Lourdes? Esse problema de depressão não é uma coisa assim do outro mundo. É que a pessoa, ela precisa se ligar mais a Deus, mais a Jesus. Não se apegar muito às coisas materiais, porque nada é nosso, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém e nada é nosso. A pessoa tem a mania de falar, meu carro, minha casa, meu celular, meu automóvel,
meu não sei o que lá, meu filho, minha filha, minha esposa, a esposa fala meu marido. Ninguém é de ninguém. Então a pessoa se apega às coisas materiais e esquece de Deus. Então ela começa a pensar num problema e ela vai pensando, e esse problema vai crescendo e chega até a engolir ela. É onde ela entra em depressão. Aí chora, faz escândalo, vai procurar um psiquiatra. O psiquiatra vai deixar ele mais louco ainda. Isso eu te digo, o psiquiatra vai deixar mais louco, principalmente se ele não for espírita. Se ele for espírita e seguir o que ele aprendeu, ele vai te deixar também mais louca. Precisa se apegar a Deus, a Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Ou então, quando dá essa depressão, pega a vassoura. Vai varrer o quintal, vai varrer a casa, pega um pano, vai limpar os móveis, mesmo que esteja limpo. Faz isso, ocupa a cabeça, vai passear, vai ver a natureza, vai no zoológico, vai lá no horto florestal, vê as plantas, a natureza, olha os pássaros, olha as nuvens, aprende a admirar, a amar a natureza, que você vai ver que essa depressão vai desaparecer. Porque lá do outro lado tem muitos espíritos que influenciam mesmo isso daí. Aí se torna espiritual, inimigo do passado, vem te cobrar, vem fazer isso, vem fazer aquilo. É claro, não se importe mais com depressão. Se apegue a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e você vai ver que a vida dele vai melhorar. Mas, Brito, a gente tem que lembrar que às vezes o problema já está no físico. E aí, mas então, precisa tratar com a medicina terrena. Mas é claro, além da medicina terrena, se apegue a Jesus, se apegue. Mas também não vai ser só no médico, se apegue a Deus, a Jesus. É porque às vezes o psiquiatra ele precisa receitar determinados remédios, é um médico de formação, não pode deixar de consultá-lo. Se você está em tratamento, não pode abandonar de forma alguma o tratamento. Não pode, mas sem também, orientação médica. Mas também não fique só na orientação. Procure também a assistência espiritual. Que é muito importante, eu acho. Agora tem outra notícia aqui. Vem lá de Leme, ô terra maravilhosa, Leme, eu conheço. Você conhece Leme? Conheço São Paulo, Guarulhos, Osasco. Eu conheço Leme, Tambaú, Descalvado, Porto Ferreira, aquele lado lá, eu conheço lá. E o Crispim do Nascimento está perguntando, Edmar, a síndrome do pânico tem alguma causa espiritual ou somente orgânica e psíquica? E outra, ele também quer saber se uma pessoa em tratamento com síndrome do pânico pode dar passe. Então, essa pergunta já foi feita por um recentemente, mas é bom responder novamente, até pela questão da outra que você estava falando. Né? Todo problema de ordem física, né, de ordem física, ele tem um componente espiritual, porque nós somos um organismo que não é só matéria, nós somos um organismo que é matéria e espírito. Né? Temos essas duas componentes. E ligando os dois, um corpo espiritual mais sutil. Então, quando nós temos algum problema no físico, provavelmente esse problema já está instalado no corpo espiritual, né? E se manifesta no corpo físico. Algumas vezes a gente tem um problema no corpo físico e faz com que esse problema físico se instale no corpo espiritual e dure para depois até da morte, ele desencarne. Não é? Agora, a síndrome do pânico, ela normalmente tem um componente espiritual que é o mesmo que foi respondido para a questão da depressão, né? Que nós são aqueles nossos amigos espirituais que aparecem, estou falando amigos num bom sentido, porque às vezes eles não sabem o que estão fazendo, eles prejudicam. Né? Então sempre tem um componente espiritual, mas é necessário fazer o tratamento médico que existe, né? Psicológico, que também é importante fazer, e junto o tratamento, a assistência espiritual. Com relação ao passe, quem tem síndrome do pânico pode ser passista, se ela estiver na crise, não pode. Se essa crise lhe impede de trabalhar, lhe impede de estudar, de se relacionar com as pessoas na sua casa, ela também não vai conseguir desempenhar bem a sua função no centro espírita. Então, nesse caso, é melhor que ela receba a assistência espiritual, que ela receba o passe em vez de aplicá-lo. Agora, quando ela está em tratamento
e ela está bem, ela trabalha sem nenhum problema, se relaciona bem com a família, se estiver estudando, também estuda sem nenhum problema, então ela vai conseguir desempenhar bem suas funções na casa espírita. É importante passar pela orientação da casa, do centro espírita, e eles ali vão dizer assim se está apto ou não. Vamos encerrando o nosso programa. Agradeço a atenção de todos. Até o próximo programa. Edmar. Então, até o próximo programa. Contamos com a sua audiência. Até lá.